Paz do Senhor aos irmãos, você que está sintonizado no nosso canal Notícias Firmada. Hoje, no nosso último dia do ano, nessa live, nós vamos aqui falar do que nós pensamos, do que nós acreditamos com relação ao Evangelho, com relação a Jesus Cristo. Sempre quando nós chegamos num final de ano, nós temos que refletir e conscientizar a Jesus. Existe uma propagação mundana em que as pessoas na virada do ano fazem uma festa com bebidas, aquela música, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, porque as pessoas não conseguem entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender o que significou a vinda de Jesus na Terra, a começar pelo nascimento de Jesus. Na semana passada nós comemoramos o Natal, que significa o nascimento de Jesus, e nós vemos muitas pessoas se negando a comemorar o Natal, e é triste. Nós vemos cristãos dizendo que é uma festa pagã, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nós sempre falamos, frisamos que não é o fato de Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Não é essa a questão. Nós estamos falando do nascimento de Jesus. Nós estamos falando do nascimento de Jesus, que é essencial para nós que não somos judeus, porque a nossa adoção de filho, ela é caracterizada pelo nascimento de Jesus. E hoje, uma semana depois, nós estamos na virada do ano. É algo muito parecido até com o Natal, porque para nós, hoje é dia 31 de dezembro, mas esse calendário não é o calendário oficial. Não dá para afirmar que hoje é mesmo 31 de dezembro. Para que vocês vejam como que as coisas são infundadas e não faz sentido. Tem muitas pessoas que não comemoram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro por considerar que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas essas mesmas pessoas hoje comemoram a virada do ano, como se hoje fosse dia 31 e ao amanhecer dia 1º de janeiro, que também não basta e não passa de coisas simbólicas. São simbologias. O calendário não é preciso, não dá para afirmar nada. Hoje nós não sabemos se é mesmo 31 de dezembro. Hoje pode ser 2 de fevereiro. E por que essas pessoas não estão no uso do mesmo critério? Não podemos celebrar a virada do ano porque não sabemos se realmente hoje é 31 de dezembro. Isso que prova a falha, isso que prova a insanidade, a falta de coerência. É por isso que Jesus, quando esteve na terra, ele foi muito duro e incisivo com os hipócritas. Hipócritas é a palavra. Esses que falam essas coisas, que criam esses hábitos, são pessoas hipócritas, pessoas que realmente não falam do amor de Cristo. Para nós não existe data, não existe ocasião. Em todo momento, em todo tempo, nós estamos propagando o reino do céu. Em todo tempo, em todo momento, estamos falando do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Nós estamos no último dia do ano. Então vamos pensar e refletir no Evangelho. O Evangelho de Cristo não é
esse evangelho que você está ouvindo, o que infelizmente a maioria das igrejas cristãs estão pregando. Observe que é comum nas igrejas de hoje eles falarem do reino da terra. A igreja fala que você vai prosperar, que você vai bem na vida, que Deus vai abençoar o seu trabalho, os seus negócios. Até mesmo nas igrejas evangélicas hoje, o foco da mensagem, o foco da palavra é autoajuda, é de conquistas, é de vitórias. Que 2026 vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de vitória, um ano de prosperidade. Mas vamos entender bem o que é o Evangelho, o que significou a morte de Jesus Cristo na cruz. E vamos entender quem é Jesus, porque essas igrejas modernistas estão dentro de uma bolha. Você imagina uma bolha? É dessa maneira que a igreja se posiciona hoje, dentro de uma bolha. Vamos entender por quê. Porque eles falam que Jesus enriquece, que Jesus faz a pessoa ficar próspera, a pessoa ficar rica. Existem muitas pessoas que se declaram evangélicas e que realmente são ricas. Existem jogadores de futebol que ganham muito bem e que se dizem evangélicos, empresários, políticos. Mas vamos pensar bem racionalmente. Se a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, se o Senhor não faz acepção de pessoas, por que Ele vai fazer alguém ser um astro da música pop, da música gospel, um astro de cinema, que vai ser um jogador de futebol famoso nos grandes clubes europeus, da seleção brasileira, e essa pessoa se dizer um servo de Jesus, e até mesmo nos gols, nas entrevistas, agradecer a Jesus, a Deus pela conquista que eles têm. Você acha que realmente Deus faz isso? Deus vai pegar uma pessoa assim qualquer e vai falar: você vai ser o melhor jogador de futebol do Brasil, você vai jogar na seleção brasileira para testemunhar o meu nome. Você acha que Jesus faz isso? Agora, olha bem o que diz o texto bíblico, que Satanás, ele disse para Jesus: tudo isso aqui é meu e eu dou a quem eu quero. E ele mostrou todos os reinos da terra, todo o poderio. Então, o poderio material, o poderio financeiro, o poderio da ostentação, da luxúria, da vaidade, pertence a Satanás. E essas pessoas que são essas celebridades, esses artistas gospel, esses cantores populares, astros de cinema, jogadores de futebol, observe que o que eles propagam não enaltece o nome de Jesus Cristo, e sim denigra a imagem de Jesus. Porque você olha esses cantores gospel, por exemplo, milionários, morando em mansões, cobrando cachês altíssimos, andando com carros luxuosos, com motorista particular, segurança particular. Você acha que isso é testemunho de Jesus? Você acha que Jesus está no meio disso? Então isso acaba levando, induzindo as pessoas por um caminho errado. Muitas crianças ainda, jovens, meninas, meninos, lá na igreja, põe na cabeça que quer ser um cantor gospel, que quer ser famoso, que quer ficar rico. E isso não significa a santidade, não significa se aproximar mais de Jesus. Então, na verdade, essas pessoas estão sendo usadas pelo Deus desse século. O Deus que eles estão adorando, o Deus que eles estão cultuando, é o Deus desse século.
Porque esse Deus desse século é que é um Deus seletivo. É Ele que escolhe. Ele escolhe você vai ser a Madonna. Você vai ser o Brad Pitt. Você vai ser o Sean Connery. Você vai ser a banda Metallica. Você vai ser o Kiss. Você vai ser o Backstreet Boys. Você vai ser Britney Spears. Você vai ser... Ele que faz isso. Que seleciona música aluzir a Satanás. Tudo é de Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa que o mundo pertence ao maligno. Qual mundo estamos referindo? A esse mundo material. O poder político, o poder religioso, o poder econômico. Todos esses estão na mão de Satanás. Satanás, ele é o olho que tudo vê. Ele é o grande arquiteto do universo e ele é o Deus desse século. Observe que existe um símbolo que é comum, que mostra esse poderio de Satanás. Nos prédios governamentais você vê a fachada, e nessa fachada com aquele triângulo e o símbolo do olho de Lúcifer. No Vaticano, a fachada da igreja, lá no fundo, o olho de Lúcifer. Em algumas igrejas, até cristãs, até igrejas que se dizem evangélicas, o triângulo e o símbolo de Lúcifer. Ou seja, essa igreja que se diz evangélica, na verdade, é uma igreja seguindo os princípios luciferianos, que é o princípio do dinheiro, pregando riqueza. E eles estão aí expondo. Você vê, por que eles fazem uma fachada dessa se fosse uma igreja realmente evangélica, cristã? Observe o dinheiro, o dólar, a principal moeda do mundo, a referência de toda a economia mundial é o dólar. E qual é o símbolo que está no dólar? O símbolo de Lúcifer, o símbolo do olho que tudo vê. Então o que nós estamos falando aqui é o fato, é a realidade. Esse mundo é de Satanás. Mas Cristo, ele não veio para trazer mudanças na terra. Observe que todo o contexto do Evangelho, das cartas paulinas, do livro de Apocalipse, da carta dos apóstolos, não falam de conquistas terrenas nem de benefícios na terra. Só se fala no reino do céu. Aí nós voltamos naquele ponto, como eu disse, da seletividade. Satanás é seletivo. Ele faz pessoas ficarem ricas, pessoas ficarem milionárias, bilionárias, trilionárias. Mas ao mesmo tempo, Satanás faz com que a grande maioria da população seja pobre, miserável. Ele permite que pessoas passem fome, que pessoas sejam... Mas Cristo, ele não veio para trazer mudanças na terra. Observe que todo o contexto do Evangelho, das cartas paulinas, do livro de Apocalipse, da carta dos apóstolos, não falam de conquistas terrenas nem de benefícios na terra. Só se fala no reino do céu. Aí nós voltamos naquele ponto, como eu disse, da seletividade. Satanás é seletivo. Ele faz pessoas ficarem ricas, pessoas ficarem milionárias, bilionárias, trilionárias. Mas ao mesmo tempo, Satanás faz com que a grande maioria da população seja pobre, miserável. Ele permite que pessoas passem fome, que pessoas sejam miseráveis, que pessoas morram por falta de alimento. Esse é o reino de Satanás. Esse é o reino desse mundo que nós vivemos. Um mundo em que, enquanto nós estamos aqui fazendo essa live, pessoas estão morrendo de fome. E você acha que Jesus Cristo, Deus, Senhor, o Criador dos céus e da terra, o que fez a imagem
e semelhança dele, o homem e a mulher, está feliz em ver esse sofrimento, em ver essas pessoas sofrendo dessa forma? Então, Jesus prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. A mensagem que Cristo traz para nós é que existe um outro mundo, existe um lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há morte. E isso é esse evangelho que nós temos que pregar. Nós não temos que falar que Jesus vai fazer você ficar rico, isso e aquilo. Nós temos que falar que Jesus vai te usar para levar o evangelho a toda criatura. E além disso, levar o alimento, o que essas pessoas precisam. Esse evangelho, dentro dessa bolha, eles são egoístas. Eles não se preocupam com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão passando necessidade. Nem mesmo os que hoje já se converteram, os cristãos, estão sendo atendidos. Se somente o valor do dinheiro que as igrejas evangélicas arrecadam, nem vou incluir aqui a Igreja Católica, mas somente o valor de que as igrejas evangélicas arrecadam aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, com esse dinheiro acabaria com a fome mundial. Se todas as igrejas evangélicas fossem unidas, se todas compartilhassem da sua renda, seria o suficiente para levar o evangelho a toda criatura e para levar a palavra, como Jesus assim falou naquela ocasião dos discípulos, disse: dei-lhe de comer vós. Não estão vendo as pessoas sofrendo? Então, dei-lhes de comer. Jesus Cristo é o mesmo. Se com 5 pães e 2 peixinhos ele alimentou mais de 10.000 pessoas, então você faz as contas. Quantos pães e quantos peixinhos precisariam para alimentar a população mundial? Estão entendendo? Mas por que não acontece? Porque os pastores não estão nem aí com os que estão morrendo de fome, não estão nem aí com os que estão sofrendo. Eles só estão preocupados com a boa vida deles, com os condomínios luxuosos onde eles moram, os seus carros luxuosos, seus filhos estudando em universidades no exterior. Essa é a postura dos pastores de hoje. São verdadeiros mercenários que não estão pregando a salvação, não se importam com o reino do céu. E o pior é que eles não enxergam que estão errados. O espírito da cegueira já tomou conta desses homens, porque eles não pensam em mudar. Eles continuam na ostentação, continuam na luxúria. E para eles é isso aí. Não estão nem um pouco preocupados. Mas quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, levar o povo para o céu, só então que eles vão perceber que o que estão pregando está errado. Agora, vamos ser racional, como o apóstolo Paulo escreveu, que o nosso culto seja um culto racional. Se Jesus disse desde o começo que esse mundo vai ser destruído, que vai vir terremotos, tempestades, guerras, pestes antes da volta dele, que sentido faz falar que as pessoas vão conquistar as coisas na terra, vão ficar ricas, que vão conquistar bens materiais se o sistema vai ser destruído? Não é esse o foco, não é isso que Jesus ensinou. Mas aí sempre tem aquelas pessoas que perguntam: quer dizer então que não pode ser rico, que não pode ter bens materiais, que não pode trabalhar? Não é isso. Quem fala dessa forma são pessoas que estão fora da graça de Deus. São pessoas que gostam de, às vezes, tacar na nossa cara, que gostam de nos acusar, que fala que a gente não cumpre com as obrigações da terra, porque não é fácil. Quando você faz um voto de servir a Deus, quando você faz um voto de que você quer
morar no céu, você vai passar por dificuldade, até porque você vai enfrentar um sistema demoníaco. Então seu dinheiro, os bens materiais, a política, a economia, a religiosidade, tudo pertence a Lúcifer. E você se aceita Jesus, você se diz que você quer ser um pastor para pregar o evangelho, para pregar o reino do céu, e que você não quer se associar com o reinado de Satanás. É lógico que você vai enfrentar uma batalha. Lógico, é só não enxerga isso quem não quer. Eu posso falar com experiência própria que esse preço feito de servir a Jesus, de pregar a salvação, pregar o reino do céu, de negar o sistema, é difícil. É difícil porque o dinheiro pertence a Satanás, é dele, o dinheiro é de Satanás. E quando você pega o dinheiro, você está se rendendo a Satanás, se rendendo a Lúcifer. Só que nós vivemos num mundo em que existe conta de água, conta de impostos, vestuários, remédios, tudo envolve dinheiro. A própria igreja, para nós hoje mantermos a igreja, nós precisamos de dinheiro. E aí, como é que fica? Você quer o dinheiro de Satanás para poder fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Só que você quer o dinheiro de Satanás, mas não quer seguir os princípios de Satanás. Esse ponto que é difícil, porque você tem que lutar contra o sistema. E aí a batalha é grande. O que é confortável é porque nós sabemos que quando escolhemos estar com Jesus, nós vamos vencer. De qualquer maneira, de qualquer jeito, nós venceremos. Mas a batalha é muito grande, é igual José do Egito. Para ele chegar onde ele chegou, para ser um governador do Egito, ele teve que passar pela pior de todas as experiências que uma pessoa pode passar. De ser humilhado, de ser encarcerado, de ser desprezado, menosprezado, caluniado. Mas ele não mudou o foco, não abriu mão daquilo que ele acreditava. E assim tem que ser na nossa vida. Passamos por momentos difíceis, passamos principalmente nessa questão do dinheiro, passamos por muitos problemas, muitas contas, dívidas. Mas por quê? Porque nós escolhemos o reino do céu. Porque todas essas questões materiais, elas são resolvíveis em nome de Jesus. Por mais que Satanás seja dono do dinheiro e seja dono do sistema, Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior do que Satanás. E quando nós estamos com Jesus, nós vencemos. Então você que está assistindo esse vídeo, você tem o seu trabalho, você tem o seu negócio. É lógico que é diferente a postura de um pastor, daquele que escolhe pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. A forma de vida é diferente, porque tem que ser totalmente consagrado, não pode ter vaidade, não pode ter luxúria, não pode ter ambição, ganância, é diferente. Mas o povo em si, aquele que não é o pastor, ele sim pode ser usado por Deus no seu trabalho, e Deus pode sim fazer você ficar rico, fazer você crescer, a sua empresa crescer, o seu negócio crescer, a sua loja, seja lá qual for a sua profissão. Por quê? Porque você vai ser um dizimista, você vai ser um ofertante, e vai ser com essa sua oferta, com esse seu dízimo, que o evangelho vai ser propagado, que missionários vão ser financiados, que pessoas que estão passando necessidade vão ser assistidas. Então é isso que a palavra nos ensina, e é dessa forma que o evangelho é. Não vai ficar falando que você vai ficar rico para a sua ostentação, para a sua ganância, para o seu desfrute. Essa riqueza não vem de Jesus, não. Mas a palavra de Deus fala que Deus escolhe homens para ser ricos, desde que esses estejam realmente com o coração no reino do céu. A riqueza, o dinheiro não é o que norteia o coração dessas pessoas, mas sim o interesse de ajudar no evangelho, de ajudar a obra e de realmente financiar aqueles que realmente precisam. Se tem algo que nós temos que falar nesse momento, é sobre a volta de Jesus.
Nós não podemos ignorar a volta de Jesus. Não podemos viver dessa maneira como essas igrejas pregam, de você ficar preocupado somente com o dia a dia, com o trabalho, com os negócios, com o estudo, com casa, com isso, com aquilo, e não estar preocupados com a volta de Jesus. Não é fácil. Não pensa você que entrar no céu é fácil, porque não é. Essa mensagem que eles estão pregando está errado. Para se entrar no céu é necessário estar totalmente com o coração voltado nas coisas celestiais. Não dá para dividir, ficar com esse coração materialista, com esse coração terreno e achar que Jesus vai aparecer nas nuvens e vai subir. Olha a rigorosidade de Deus. As pessoas ignoram o que está escrito. Deus é rigoroso. Deus é extremamente rigoroso. Eles ficam pregando como se Deus fosse bonzinho, que perdoa tudo, que aceita tudo, que você pode viver do jeito que você quiser, você pode curtir sua vida, ter seus bens materiais e tudo, e você, se morrer, vai para o céu. Não é desse jeito. Olha como Deus é rigoroso quando você pensa no início. Vamos lá no início. Lúcifer. O que Lúcifer fez para ele virar diabo? Quem fez? Pensa aí, reflita. Qual é o crime que Lúcifer cometeu? Ele se vangloriou, quis ser igual a Deus. Nem quis ser superior, quis ser igual a Deus. Só por isso, Deus o condenou ao inferno, às profundezas do inferno. Não perdoou Lúcifer. Não perdoou. Ele não poderia perdoar então Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus, viu que isso era errado, e aí Deus perdoava ele. Mas não, Deus o condenou. Os anjos, que nem sabiam o que estavam fazendo, mas eles acompanharam Lúcifer, que era o líder deles. O que Deus fez com esses anjos? Não perdoou. Também os condenou para a perdição. Então pensa bem, se Deus não poupou os anjos, não poupou Lúcifer, você acha que Deus vai poupar essa geração ambiciosa, materialista, gananciosa? Essa geração que divide a glória dele, que usa o nome dele em benefício próprio, em proveito próprio? Isso é o cenário, esse é o cenário que nós estamos vendo hoje. E Deus é o mesmo rigor de Deus com Lúcifer, com os anjos, é o mesmo rigor do Deus de hoje. O mesmo rigor com os filhos de Coré, o mesmo rigor com todos aqueles murmuradores dos tempos de Moisés, o mesmo rigor com Israel que foi para o cativeiro. Então não brinque com Deus, não. É preciso muita dedicação, buscar a presença de Deus, abrir mão das coisas da terra, ser fiel. O profeta Sofonias escreveu lá no capítulo 1, versículo 1 em diante: cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas suas casas,
e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, até perto, e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue deles derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente haverá destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O texto inicia dizendo que Deus consumirá todas as coisas da face da terra. Tudo o que há nessa terra vai ser consumido. Então você vê carro, prédios, aeroportos, shopping center, prédios das igrejas, tudo vai ser destruído. Uma destruição. Agora nós estamos falando de Deus, de Jesus Cristo, do Senhor. Não é enganação, aqui é a verdade, é os fatos, o que vai acontecer. Nesse dia, nesse último culto do ano, essa é a palavra que nós temos que meditar. No dia do Senhor, nesse dia, na destruição do que está para acontecer. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Todos vão ser exterminados. Vai acabar o açougue, o peixe, a pescaria, tudo vai ser exterminado, tudo vai ser destruído. Não vai haver mais essa comilança, caviar, lagosta, vai acabar tudo isso. Não vai existir nada. Deus fala que vai exterminar todos os ministrantes dos ídolos, os sacerdotes, essas igrejas que têm ídolos, catolicismo, tudo isso vai ser destruído. Deus não aprova nenhum tipo de imagem, de escultura, essas coisas que estão aí, que nós estamos vendo, esses sacerdotes que falam de Jesus, mas o coração está longe. Eles estão envolvidos com a sua religiosidade, a sua igreja. A igreja católica tem muito a acertar com Jesus. Os papas antigos, os que já morreram, hoje já sabem quem realmente é Jesus. Agora, pode ter certeza que esses papas gostariam de voltar e pregar a verdade, mas não podem mais. Mas nós estamos vivos, nós temos a Bíblia, a palavra. Então nós temos que saber que todo tipo de idolatria não é aprovado pelo Senhor. Aqueles que estão aí se vangloriando, que acha que não vai ter consequência, vai ter sim. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quer dizer, o dia do Senhor, ele tem esses dois lados. São aqueles que vão sofrer as penas por ter ignorado ao Senhor, e aqueles que se santificaram, aqueles que realmente buscaram a presença de Deus, que esses vão ser separados para a glória, para o paraíso, para estar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. No dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos que trazem vestiduras estrangeiras. Aqui está se referindo a quem? Aos governantes, aos líderes lá de Israel, os primeiros ministros, os presidentes, os concílios, todos que ignoraram o dia do Senhor, ignoraram o Senhor, e todos eles vão sofrer
castigarei também naquele dia todos que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Muitos pregam violência, estamos vendo aí Israel matando pessoas inocentes, justificando que quer destruir o Hamas, distribuir os terroristas, mas está matando crianças, matando idosos, velhos. Isso é violência que não está atrelada a Deus, não está atrelada a Jesus. Jesus morreu na cruz para salvar as vidas. Lógico que ele nunca vai aprovar esse tipo de ação. Mas enfim, né, Israel nega Jesus, não aceitou Jesus. E só depois que acontecer essa situação que realmente eles vão se voltar para o Senhor. Naquele dia, faz-se ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os terros. A terra vai se lamentar, vão chorar, vão gritar, porque vão ver as consequências, essas coisas todas acontecendo. Vai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos que pesam prata são destruídos. Esses nomes de Canaã, Mactés, são nomes todos alegóricos, mas representa toda a terra. Aqueles que pesam prata, aqueles que movimentam dinheiro, a bolsa de valores, todos vão lamentar, chorar, quando ver todas as coisas perderem seu valor, tudo não funcionar mais. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borda do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Quantos, né? Que agora, daqui a pouco vão aí as suas taças de vinho, oh, adeus ano velho, feliz ano novo, não estão nem aí com Deus. E se você perguntar, eles negam Jesus, negam Deus, blasfemam e falam que inferno não existe, que Deus não existe. E é assim o pensamento deles. É esse que o texto está dizendo. Por isso serão saqueados seus bens e assolados suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não beberão seu vinho. Porque tudo vai ser destruído. Quantas pessoas que têm hoje dezenas, centenas de imóveis. Tem pessoas que cultuam patrimônio. Tudo vai se perder. Não vai ter mais valor nenhum. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Quer dizer, todos vão lamentar, todos vão chorar e todos vão sentir o peso da mão de Deus. Os poderosos, os ricos, esses bilionários, trilionários, acham que com o dinheiro que tem pode se safar. Não pode não. Esses vão lamentar e esses vão chorar. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É como a palavra diz, que o sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua luz. Já imaginou um mundo assim? Uma penumbra, uma escuridão? Esse é o futuro dessa terra. Esse é o futuro da humanidade. E infelizmente, da grande maioria da população da terra vão presenciar esse sistema, vão viver nessa escuridão, nessa escuridade, porque é o dia do Senhor, a ira do Senhor se manifestando. Dia de trombeta e de rebate contra a cidade forte, contra as torres altas. Vai cair tudo, os grandes prédios de Dubai, dos Estados Unidos, da China, de Seul, todas essas grandes construções na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, tudo vai ruir, tudo vai ao chão. Você já imaginou o mundo, todo mundo vendo essa destruição? Trarei angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Vai acabar velório, todas essas coisas que hoje tem, porque os corpos vão ser jogados nas ruas, as pessoas vão pisotear, os corvos vão comer o corpo das pessoas, porque não vai ter ninguém mais para
para resgatar esses corpos. Vai ser um mundo, um mau cheiro, uma coisa terrível. O pior, ou podemos dizer até o melhor para essas pessoas que vão estar na terra, que eu espero não estar aqui, é que vão enxergar Cristo com a igreja nas nuvens. Então os moradores da terra vão ter certeza de que houve o arrebatamento, porque eles vão ver, vão enxergar. Enquanto aqui está tudo escuro, pegando fogo, sendo destruído, nas nuvens vai estar Cristo com a igreja, todo mundo alegre, feliz, comendo, bebendo, porque é o reino de Cristo que chegou até nós. Um novo céu, uma nova terra, mas aqui a escuridão, a morte, o mau cheiro, a destruição. Eu digo felizmente porque ainda vai ter uma chance. Se você está assistindo esse vídeo, guarda ele, copia ele num pendrive, num CD, porque provavelmente nesse tempo não vai haver mais YouTube para você poder assistir, então esse vídeo vai se perder. Mas guarda ele, porque se você não aceitar o sistema, se negar a receber o novo recenseamento, você ainda poderá se salvar. Vai sofrer muito. Nem imagina como vai ser o sofrimento. Você não vai poder comer, não vai poder ir no supermercado, não vai poder ir na farmácia, não vai poder ir no hospital, não vai poder fazer nada, porque quem não tiver a marca da besta não vai poder fazer nada. Mas aqueles que se negarem a receber a marca da besta vão se salvar. Aí que vocês vão aprender o que significa sofrer pelo amor de Cristo. O que muitos estão passando hoje, ou que já passaram nessa terra, essa igreja burguesa, essa igreja modernista vai aprender na prática o que é sofrer pelo amor de Cristo. E quem conseguir resistir vai se salvar, porque Deus vai dar uma chance. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Não vai haver escape, não tem outra saída. A única saída é o arrebatamento. A única forma de se livrar de todo esse caos, de toda essa destruição, é estando preparado e firmado em Jesus Cristo. Faça um voto com Deus nessa virada de ano, nesses últimos minutos que antecedem ao fim desse ano. Se apegue mais. Liberte-se das coisas desse mundo, das coisas dessa terra. Se apegue com Cristo, se firme com Cristo, para que você possa assim desfrutar do reino do céu, a estar do lado de Cristo na hora que o caos vir sobre esse mundo. 2026 pode ser o ano da volta de Jesus. 2027, 2028, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. O que nós sabemos é que temos que estar preparados para o nosso encontro com Ele. Amém. Nesse momento, convido você a fechar seus olhos, a dobrar o joelho aí na sua casa. Se você está conosco nesse momento, estamos aí a poucos segundos, poucos minutos da virada do ano, e vamos então fazer essa virada orando, falando com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Jesus, por mais um ano que nós passamos. Sabemos, Jesus, que esse calendário é simbólico, porque para o Senhor 1000 dias é como um ano, um ano é como um dia, é como 1000 anos. Para o Senhor não existe essa contagem de tempo, porque o Senhor nos criou e soprou sobre nós o fôlego de vida, e nós passamos a ser alma vivente, e nós sabemos que a alma vivente é para viver eternamente. Jesus, queremos, meu Deus, viver eternamente contigo na glória. Jesus, agora vamos adentrar um novo ano. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, que o Senhor venha nos mostrar
o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer. Jesus, estamos pedindo, se há algo que nós temos que pedirmos para o Senhor para o próximo ano, é que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito, a visão espiritual, que o Senhor nos mostre o que temos que fazer. Não adianta, se nós tivermos dinheiro, tiver bens materiais, não é isso, Jesus, que nós precisamos. O que nós precisamos é da Tua orientação, da Tua instrução. Não nos deixe, Jesus, se contaminar com esse sistema. Tu sabes, Jesus, que nós precisamos do sistema, nós temos conta para pagar, compromisso, dívidas, e nós precisamos nos render ao sistema. Mas, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos guie para que nós possamos ter o necessário para honrar os nossos compromissos, mas que jamais venhamos a se afastar 1 milímetro sequer da Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, esse ano que se inicia. Abençoa-nos, Jesus, que possamos estar mais próximos do Senhor, que possamos estar mais no centro da Tua vontade, mais fazendo a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que são alcançados por essa oração nesse momento. Aqueles, Jesus, que estão se propondo a ajudar, a apoiar a obra, que o Senhor venha abençoar o trabalho, a vida profissional. Abençoa, Jesus, todas as famílias, libertando, salvando. Meu Deus, que haja salvação, que haja cura. Meu Deus, abra os olhos dos pregadores, dos pastores, para pregar o Teu Evangelho, anunciar o Teu reino. Estamos num mundo tão vulnerável, na iminência de guerras, de combates, e nós temos que nos preparar para a Tua vinda. Jesus, nós só temos a agradecer, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou. Abençoa-nos, Senhor, esse novo ano que está se iniciando, que possamos ser luz, que possamos ser usados por Ti. Jesus, cuida da nossa família, cuida, Senhor, dos nossos vizinhos, cuida, Jesus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E nós sempre seremos gratos ao Senhor. E o nosso compromisso é de estar firmado em Ti, de estar na Tua presença, de cada dia mais estar mais perto do Senhor. Nosso compromisso, Jesus, é de Te servir em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, por esse novo ano que nós já estamos. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, meu Deus, porque passamos, viramos, mudamos de ano, Jesus. Já estamos no ano de 2026 e que esse ano seja mais um ano na Tua presença, mais um ano Te servindo, mais um ano Te agradecendo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por ter o Senhor. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos escolhido. Obrigado, Jesus, por nós Te conhecermos, por termos a Tua palavra e termos a esperança da salvação e da vida eterna.